Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Democracia representativa e democracia participativa. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, é a nossa videoaula da playlist de Sociologia. Há muito tempo que não fazia e eu achei necessário fazer porque as pessoas não entendem o que é democracia e também, por causa disso, não conseguem entender a diferença entre esses dois termos, né? Democracia representativa e democracia participativa. E eu vou explicar didaticamente como funciona. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, gente, antes de entender os conceitos de democracia representativa e democracia participativa, é necessário entender o que é democracia, né? Na etimologia da palavra, democracia significa governo do povo. Por quê? Demo, povo, público, população, cracia, governo, gestão. Então, democracia seria o governo do povo. Agora, é necessário conceituar o termo para uma compreensão mais abrangente. Então, se democracia etimologicamente é o governo do povo, tá? Como eu já falei, demo, povo, cracia, governo e gestão, conceituando, podemos dizer que é uma forma de governo em que o povo é representado por pessoas através de um processo eleitoral ou escrutínio popular, usando de uma palavra mais escorreita. De qualquer forma, a grosso modo, democracia é uma forma de governo em que a população se vê representada após um processo de sufrágio, ou seja, através do voto, se vê representada por pessoas em poderes diferentes, constituídos, e essas pessoas vão administrar o espaço social através da estrutura do Estado e também vão criar leis, projetos, discutir formas para se aperfeiçoar o bem-estar social, enfim. Na democracia, tá, os indivíduos que vivem em sociedade são representados por pessoas que vão desenvolver um trabalho no lugar do povo. É como se o povo estivesse sentado no poder. Só que isso num sentido principiológico, teórico. Mas na prática nós temos que escolher pessoas para sentarem nas cadeiras por nós e para nos representar como? Seja no poder executivo cuidando da administração e do próprio Estado, seja no poder legislativo, legislando, ou seja, criando leis e fiscalizando o executivo. Tá? Então, a grosso modo é isso. Democracia, que é um conceito no sentido contemporâneo, porque nós temos também a democracia ateniense, tá? Que foi o primeiro modelo de democracia lá em Atenas, na Grécia, e que era um modelo de democracia bem diferente do que temos hoje, que é a democracia contemporânea pós-Revolução Francesa. Porque lá no passado a democracia era restrita só aos cidadãos, aos eupátridas, os descendentes dos fundadores de Atenas, aqueles que tinham direitos políticos. Ok? Então só eles podiam participar do sistema político, da democracia. Então era uma democracia restrita. Mas para aquela época foi uma evolução porque nenhum regime com um mínimo de abertura existia. Hoje não, a democracia se aperfeiçoou. Como eu digo, uma democracia pós-moderna, contemporânea. Tá certo? Então a democracia, grosso modo, é a forma de governo em que o povo se vê representado, né, em que o povo dá uma concessão a pessoas para que essas pessoas, que também são cidadãos dessa sociedade, possam representar o povo como um todo. Tá certo? E aí vamos para os dois conceitos sociológicos. Democracia representativa. Vamos conceituar. Democracia representativa, o próprio nome denuncia. Representativa vem de representantes. Portanto, a democracia representativa, que é a mais conhecida, é aquela que se promove através de um sistema político eleitoral, com candidatos que vão ser votados pela sociedade, para que estes, uma vez eleitos, possam representar o conjunto social.
Então, a grosso modo, é o que nós conhecemos, aquele processo todo, o indivíduo se filia a um partido político, promove as suas ideias e é votado. E uma vez sendo escolhido, ele vai representar o povo, seja no poder executivo, com as suas funções, seja no poder legislativo da mesma forma. Tá certo? Então, é assim que funciona. E aí nós temos um sistema eleitoral de natureza pública e uma instituição de natureza privada, que é o partido político, que é uma pessoa jurídica de direito privado, onde o indivíduo promove, através de uma ideologia, as suas ideias, fomenta o debate popular e, no final desse processo, se lança candidato ou apoia um candidato para promover o sistema de representação popular. É assim que funciona, ok, gente? Já a democracia participativa, ela é muito simples de entender, mas o povo, principalmente em países como o Brasil, não a utiliza de maneira eficaz. Por quê? A democracia participativa ela não se reduz ao processo do voto. Ela não se reduz ao período eleitoral. Ele existe dia após dia. Ela existe todo dia. É a democracia do dia a dia. O próprio nome denuncia, é a democracia da participação, onde o próprio cidadão busca ver resolvido o processo de reivindicações dentro da sociedade. Então, na democracia participativa, diferentemente da representativa, eu não vou escolher representantes para me representar. Eu mesmo vou diretamente à estrutura de poder reivindicar direitos e também, no caso, deveres. Quer dizer, eu tenho que cumprir, há uma contrapartida. Se eu cobro os meus direitos, eu tenho que cumprir com meus deveres. E o Estado a mesma coisa, a contraponto. Tá certo? Então, na democracia participativa, acima de tudo, existe um outro conceito que é o conceito de sociedade civil. A sociedade é um organismo pleno, que engloba todos os habitantes de um espaço. Certo? A sociedade civil já é a sociedade ativa, que é formada apenas por cidadãos, que dentro de um conceito sociológico, só podem ser classificados como aqueles que têm participação política. Cidadão é o indivíduo mais atitude política. Só pode ser considerado cidadão, sociologicamente falando, aquele que pratica política. E não é só a política institucional, porque agir politicamente é estar em consonância com os interesses da polis. O que isso significa? Que fazer política não é só se candidatar por um partido, militar por uma ideologia, não. Fazer política é reivindicar os seus direitos e cumprir com os seus deveres. E o que é a sociedade civil? É o conjunto desses cidadãos que formam uma sociedade menor dentro, ou seja, inserida numa sociedade maior, sendo essa sociedade civil, através de atos individuais ou coletivos, aquela que promove uma reivindicação direta com as instâncias de poder. Ela não está inserida no poder. Ela emana de fora para cobrar aqueles que estão dentro da estrutura de poder, no caso, os políticos eleitos. Tá certo? Então, no caso da democracia participativa, não só perante o legislativo, executivo, mas até mesmo ao poder judiciário, ela vai reivindicar direitos. E como que se promove a democracia participativa? Desde ajudar uma velhinha a atravessar a rua, a até mesmo cobrar do prefeito para que uma calçada seja consertada, um abaixo-assinado para colocar asfalto numa rua, para colocar uma iluminação, né, e cobrar da polícia uma segurança mais efetiva para evitar delitos, certo? Instituições como Alcoólicos Anônimos, de defesa de minorias como LGBT, movimento negro, movimento feminista, seja em ação individual ou coletiva, a sociedade civil promove o altruísmo e, ao mesmo tempo, reivindica direitos dentro da seara da política. Então, isso aqui é apenas um resumo para que vocês possam entender. Democracia representativa, nela eu escolho o representante e ele vai trabalhar por mim. Na democracia participativa, eu corro atrás. Eu faço um abaixo-assinado, eu entro com um processo para reivindicar um direito, para cobrar um remédio, e eu peço a outras instituições que me representem, como sindicatos, como ONGs, como instituições de ajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Todo esse bojo forma o que nós chamamos de sociedade civil, que é a que promove a democracia participativa. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.